repetição. Vamos pedir a Deus a bênção da presença da espiritualidade que nos ajuda, porque ainda somos muito pequenos na compreensão de tudo isso, mas estamos aqui à disposição. Estamos aqui para aprender e, com a graça de Deus, esse grupo aprende junto, caminha junto. Então, que nós possamos, receptivos, mais uma noite aqui estarmos, aumentando a nossa capacidade de perceber tudo aquilo que nós ainda não percebemos, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais da conduta mais correta, do sentimento mais correto, para que nós possamos chegar cada vez mais próximos de nosso Deus, nosso Pai, e da conduta de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, o capítulo de hoje é o 21 do livro dos Mensageiros, né? O título se chama Os Espíritos Dementados, né? Então, como a gente falou agora há pouco, né, no dicionário, mas é o que não tem a mente em ordem, né? Aquele que já está sem a razão sobre o raciocínio e tudo mais. São os que já estão enlouquecidos ou fora de si com relação à percepção do entendimento das coisas, né? Que já fugiram da razão. Mas antes da gente entrar então nesse capítulo, vamos lembrar, o capítulo anterior era aquele, a defesa contra o mal, que foi o capítulo que mostrou para a gente como que lá no umbral também eles têm necessidade de alguns mecanismos de defesas, porque ali no umbral não vivem somente espíritos ignorantes, né? E esses dementados, enlouquecidos, vivem também os perversos, aqueles que se reúnem, fazem planos e acabam tentando desorganizar a ação dos espíritos mais elevados. Eles não têm poder para isso, mas eles precisam entender de maneira pacífica, e é o que mostrou o capítulo anterior, que o bem ele não pode ser totalmente submisso a qualquer tipo de ação dos outros somente porque ergue a bandeira da paz, da harmonia, né? Existe a necessidade, inclusive no fim do capítulo conta até aquela história, a lenda, né? Da serpente e do santo, que mostra que há necessidade do bem afastar o mal ou mostrar o mal que ele não tem como atuar em qualquer lugar. Existe o limite que ele vai ser ali colocado dali para fora e assim eles podem trabalhar, porque senão realmente eles seriam invadidos. Então eles estavam indo trabalhar, eles estavam indo ajudar o pessoal ali, o Alfredo, a Ismália, no aprendizado que eles iam ter nesse período que eles iam ficar ali. Então aí vamos entrar agora no capítulo 21. Alguém tem mais alguma coisa que lembra ou que queria falar do capítulo anterior? Senão a gente já entra aqui. Então começa o capítulo assim. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta. Quer dizer, muita gente ali trabalhando, envolvido nesse trabalho. O próprio Alfredo já falou, né, que parece que são aproximadamente 500 pessoas que vivem ali dentro daquele posto de socorro. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Então, só esse trecho aqui já mostra para a gente que parece uma ação que faz num local realmente de necessidade, que você vai levar comida, sopa, água, remédio, o auxílio a ambientes de aglomerações de seres humanos aqui encarnados, que pode se fazer, né? Mas do mesmo jeito acontecendo ali no plano espiritual. Eles saíram do castelo, né? Viram os muros, a tudo aquilo que o André Luiz descreveu para a gente, mas estavam levando para aquele pessoal que ficava ali naquela região esse auxílio. E aí ele continua descrevendo. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues. Quer dizer, olha, centenas de pessoas estavam necessitando desse auxílio que eles estavam indo levar ali fora.
olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio, de amplas proporções. Então, dá para a gente fazer uma ideia do que era aquilo, né? A gente tem uma descrição muito grande do André Luiz com relação a esses detalhes, né? Do castelo, do ambiente, dessas pessoas, e a gente consegue criar uma imagem até do quanto que isso realmente parece um ambiente muito sombrio. Imagine o tanto de pessoa com aparência de louco, de manicômio, ali fora, esperando para receber algum tipo de auxílio. É uma cena dantesca, uma cena que parece realmente de filme de terror, talvez, né? Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo. Então aqui, ó, mais uma vez, reforçando só aquele capítulo que a gente aprendeu sobre a técnica do sopro curativo, que tem uma eficiência muito grande no tratamento desses espíritos necessitados ali no umbral. E o Alfredo agora organizando isso. Chegou o momento de poder aplicar aquilo que ele estava explicando antes. Então ele pegou, orientou essas pessoas que são capacitadas para fazer essa técnica do sopro, para justamente auxiliar esses espíritos mais dementados, enlouquecidos ou fora da razão, né? Totalmente fora da mente equilibrada que muitos de nós achamos que temos até na verdade, né? E ali então eles iriam começar a atuar, trabalhar. Era um mutirão. É um mutirão, como por exemplo uma sopa que faz no, por exemplo, no que faz aqui em São Carlos, por exemplo, com as pessoas em situação de rua, ou que leva aos bairros mais pobres daqui da cidade. E eu tenho certeza que isso é feito em várias cidades, talvez em todas. Em cada cidade sempre tem um grupo que se predispõe a fazer alguma coisa nesse sentido. E é o que me leva a imaginar com esse mutirão que o pessoal do castelo prepara essa sopa, reserva esse medicamento, leva pessoas que estão dispostas a levar esse auxílio e saem todos nesse mutirão para poder fazer. E essas pessoas que estão ali esperando já sabem que tem esse movimento nesse horário ou nesse dia, a gente não tem descrição disso, mas para receber esse auxílio. Então, aqueles que estavam destinados a fazer o sopro, os quais se desviaram de nós rumo a edificações situadas em zona diferente. Quer dizer, não era ali exatamente que eles iam aplicar a técnica que eles descreveram antes. Mas o mutirão saiu junto, mas a aplicação desse tipo de tratamento era num edifício um pouquinho diferente. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos. Então, os benfeitores ali, né, eles todos explicam para o André Luiz que ali muitos enfermos estavam localizados. Eles provavelmente ficavam já ali ao redor do castelo, porque sabiam que era onde recebiam esse tipo de auxílio. Mais desequilibrados que propriamente perversos. Então, aqui tem uma outra informação também, porque a gente viu que eles estavam falando que eles têm as defesas do castelo, principalmente por conta dos espíritos perversos e maus. Mas esses que estavam ali ao redor, já esperando, eles fizeram os espíritos mais desequilibrados do que perversos, mais ignorantes e desequilibrados mesmo do que os malvados, né? Os doentes que tínhamos sob os nossos olhos permaneciam em melhores condições. Quer dizer, muito provavelmente existem também espíritos em piores condições do que esses, que nem se dão conta da presença do auxílio ali ao redor do castelo. Então, esses ainda continuam vagueando ali pelo umbral. Agora, os que já têm alguma certa melhora, eles também já têm condições de entender que ali eles recebem algum tipo de auxílio. E por isso eles se concentram ali, eles já têm uma certa consciência, apesar de ainda totalmente desequilibrados, mas por isso eles já ficam ali ao redor. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos.
Então, se a gente for imaginar, nos graus de loucura que a gente pode conhecer ou imaginar, existem aqueles totalmente largados com relação até à movimentação, porque é o que o André Luiz cita aqui, né? Esses que estavam ali do castelo já se locomoviam e muitos deles já conversavam. Quer dizer, provavelmente existiam alguns loucos que nem isso conseguiam fazer. Não conseguiam se comunicar, não conseguiam nem se locomover. Esses já faziam isso, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Quer dizer, ainda desnorteados, ainda sem muito sentido, mas eles já tinham essas características. Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram, respeitosas. Quer dizer, o Alfredo e o pessoal da organização ali estavam explicando para o André Luiz e vendo aquilo acontecer, e o André Luiz já falando ali para a gente, né, que alguns desses espíritos enlouquecidos chegavam até eles, porque sabiam que eles eram o auxílio e respeitosamente se dirigiam a eles e conversavam e falavam algumas coisas. Então aí tem o exemplo de algum deles. O primeiro que chegou ali, né, que o André Luiz está descrevendo, fala assim: Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Então, olha isso, né? A pessoa ali no umbral, o nome do capítulo vai mostrar justamente em que grau de desequilíbrio, de loucura que esses espíritos se encontram, né? E esse senhor velho, né, de barbas brancas, pedindo ao Alfredo o que estava acontecendo com relação ao pedido que ele já tinha feito ali para que se resolvesse, que é em relação às terras dele e aos escravos dele. Então ele ainda estava inconsciente até de que já tinha desencarnado. Ele ainda estava vivendo a mesma coisa que ele estava vivendo na última encarnação dele. Não percebeu que desencarnou, continua assim com a mente dele fixada nos problemas ou nas preocupações que ele tinha quando encarnado e dá sequência ali no mundo espiritual. Paguei bom. Mas Oi. uma pergunta, quando falam que, né, que eles não percebem que desencarnaram, mas que eles mudam de ambiente, né? E as pessoas com quem eles conviveriam no dia a dia, eles não se comunicam, nem isso eles não conseguem perceber como que eles... Então, eles estão não donos de si no raciocínio. Então existe uma confusão, Lela. Isso a gente percebe com muita frequência nos trabalhos mediúnicos. Porque tem muito espírito assim que chega em trabalho mediúnico no centro espírita. E você percebe que pela conversa, ele se sente um pouco perdido. Ele fala assim: faz tempo que eu não encontro mais as pessoas que eu estou acostumado. Ou alguns até falam: eu falo com as pessoas e elas não me respondem. Eu tento alguma coisa. E nisso eles entram num clima que ficam perdidos. Eu fico imaginando que é um pouco semelhante a um sonho. Quando você tem um sonho, você tem noção que aquele sonho é muito fora do comum? Às vezes não. Às vezes a gente tem consciência de que aquilo é um sonho. E às vezes não. As coisas parecem estranhas, parecem não fazer sentido, mas eu me sinto dono de mim muitas vezes num sonho. E coisas que são absurdas para um homem encarnado, para uma pessoa encarnada, para uma pessoa no mundo espiritual, talvez nem tanto. Então, por isso que eles acabam se fixando cada vez mais na ideia que eles têm ali de preocupação e não conseguem atinar. Tem alguns que estão próximos de perceber, tem alguns que já percebem que já desencarnaram e tem dúvida, e tem alguns que estão muito longe disso. Aí vai o grau de loucura, o grau de apego, o grau de preocupação que desencarnou, por exemplo. Porque o desencarne realmente, às vezes dá um tranco, às vezes alguma coisa fica para trás, às vezes é um acidente, às vezes é uma doença, e o corpo fica, mas você continua. Então, e às vezes, na maioria das vezes, esses espíritos não se dão conta dessa transição.
Entendi. E aqui é o que está mostrando esse senhor, né, falando. Oi, Fabiana, boa noite. Mas está falando justamente isso. Ele dando a sequência nessas preocupações dele. E ainda falando, paguei bom preço ao Carmo Garcia, com relação aos escravos, à terra, né? Sabe o Senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, então olha isso, tá vendo? Ó? Já uma das observações que mostra que ele sabe que ele não está no lugar de costume, estranha, mas ele está perguntando: quando que eu volto para minha casa? Creio esteja o Senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Então, para fazer um tratamento, para fazer uma viagem, vocês vão ver nas próximas descrições que muitos deles acham que realmente, por estarem meio desequilibrados mentalmente, eles acham que estão sendo cuidados com relação a isso. E agora nós vamos ver, inclusive, a delicadeza e o cuidado do Alfredo, por exemplo, para responder para esse senhor. Porque você, quando está lá, você pode escolher responder para ele assim, falou assim, você não percebeu? Você já morreu. O Alfredo poderia responder isso. Você ainda não se deu conta que o lugar é diferente, que o seu corpo é diferente, que as pessoas são diferentes? O Alfredo poderia responder assim. Muitas vezes nos trabalhos mediúnicos, a nossa orientação vai para que possa caminhar com relação a isso. Ao espírito se dar conta que ele já desencarnou. Mas a gente também tem que ter a sensibilidade para ver que, dependendo do grau de loucura ou de desequilíbrio desse espírito, não é bom falar isso agora, de uma vez. Então, nós vamos ver agora o que o Alfredo responde para ele. E é Isso me lembra justamente agora como o muito. André Luiz já começa descrevendo, ó, como um excelente médico da alma. Quer dizer, alguém que está preocupado com a enfermidade da alma daquele espírito. O Alfredo, então, como já uma pessoa que tem condições de cuidar e não de agredir e não de fazer com que ele se sinta mal, de colocar mais para baixo ou de ter um choque, Alfredo prestou a maior atenção, quer dizer, ouviu tudo o que aquele senhorzinho tinha para falar e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso, quer dizer, não falou como ele, como se ele tivesse louco. Não fez ele se imaginar como uma pessoa que não tivesse dona do seu pensamento lúcido. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde mental. Ah, pera só um pouquinho, Bruna. Eu vou. Deixa eu só. Ai, fica tranquilo. Não, eu ia fazer só um comentário sobre. Depois a gente Tá. Não, mas então, deixa eu só finalizar a frase aqui, você já fala. Sim, fica Malaquias, tranquilo. você reclama com razão, mas a sua saúde não permite o regresso apressado. Quer dizer, mostrando assim, ó, você ainda não está em condições de voltar lá. Então já é botar assim uma resposta que dá uma amenizada na preocupação do Malaquias. Mas, Bruna, pode falar. Desculpa, eu não estou com o chat aberto aqui, mas pode falar. Imagina, Marco. Não, ia comentar que me lembrou muito um filme, não é nem um filme espírita, na verdade, né? É aquele O Sexto Sentido. Eu não sei se vocês já viram. Do Bruce E- Willis, não é? é, na verdade, ele não, ele tá preso aqui na Terra ainda, o espírito, né? Vivendo como se ele tivesse encarnado, mas ele não enxerga as pistas básicas, assim, né? Para ele entender que Exatamente. ele já. É verdade, Bruno, exatamente. Eu não sei se todos assistiram esse filme aqui, mas a história era justamente essa. A gente achava que o Bruce Willis estava encarnado, quem estava assistindo o filme, né? É isso E, mesmo. e que a criança que era estava desencarnada, e na verdade ele que não tinha se dado conta. Ele continuava na rotina, convivendo com as pessoas não interagiam da mesma maneira, mas É, e ele não tinha percebido. Boa e no lembrança, fim, Bruno. no fim do filme mostra assim que a todo tempo ele poderia ter percebido, mas muitas vezes o espírito só vê o que quer, né? Exatamente. Exatamente. E então esse é o
O exemplo exatamente de muitos desses que estão aqui na descrição do livro, né? Eles não querem, eles se fixaram em algumas ideias e não prestam atenção a detalhes que eles poderiam ter percebido, né? Mas os espíritos que estão ajudando, eles não querem facilitar esse choque ou dar uma situação para esses espíritos que piore o quadro deles e não ajude, né? Entre num quadro de depressão ou entre num quadro de desespero. Então, cada um no seu tempo. Então, por isso ele falou: seu quadro de saúde ainda não está bom. Ainda não é bom que você volte lá. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Então, olha o Alfredo falando, né? Então, isso foi o que já disseram para ele, né? Você sabe que ela pediu para que você voltasse quando você estivesse bom. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Então, olha isso. A preocupação do Alfredo é de tranquilizar esse espírito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa a mais a fazer. Por que preocupa-se tanto assim com as terras e com os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. Então, olha isso, né? Como um médico faria para alguém que não pode sair da internação mesmo, né? Está sendo cuidado. Fala assim, agora você tem que focar no seu tratamento. O velho sorriu, como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Então, olha isso, tranquilizou um pouquinho, mas ele ainda mostra a preocupação dele. Ele falou assim: meus filhos são muito preguiçosos, eles não são nada sem mim, eles dependem de mim. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Então, olha isso, doutrinando sutilmente. Quer dizer, não é falando a verdade de uma vez, mas o Alfredo, aos poucos, vai conseguindo fazer ele entender algumas coisas sobre as novas realidades. E aí, olha o que ele fala. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis e, se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmo. Então, o Alfredo está chamando a consciência do próprio Malaquias, fala assim, tudo bem, mas você tem que confiar em Deus primeiro de tudo. Porque se Deus te deu, Deus cuida também enquanto você está fora. E outra coisa, se seus filhos um dia vão responder pelos atos deles, você tem que entender que eles não podem ser preguiçosos e ociosos para sempre. Deixe eles por conta por algum tempo, para que eles não se comprometam com essa dependência de você, do próprio Malaquias. E aí ele finaliza dizendo: por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu, confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se, exclamando. Então, a gente percebe que o Malaquias, de certa forma, ainda no desequilíbrio dele, foi aquietado pelo Alfredo, recebeu algumas informações que já dão condições para que ele comece a se desligar disso. Então, olha como sutilmente o Alfredo vai fazendo isso. Você tem que confiar em Deus, você tem que deixar nas mãos de Deus, seus filhos têm que tomar consciência por conta própria. E ele ainda ia falar, mas aí outro espírito que estava ali por perto já se adiantou e fala também. E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Então, olha aí outro também preocupado com os parentes que podem prejudicar ele. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Então, olha isso, alguém que estava para receber uma herança, tinha conflitos na família, né? Que
situação difícil de a gente, inclusive, presenciar aqui na Terra, né? Conflitos por conta de herança, preocupações de pessoas que ficam demais apegadas às questões do dinheiro, da posse, do que é seu, do que não é seu. Então, esse espírito ainda estava fixado nisso. E agora perguntando para o Alfredo, mas e o meu processo? Eu sei que eu tenho primos que querem se aproveitar ou pegar uma parte maior do que a que eles merecem com relação à herança. Segundo, já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Quer dizer, ele falou assim, eu quero o que me é de direito, Alfredo. Tá tendo briga na minha família por conta dessa herança. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Então, olha isso, ele ainda também está fixado no problema da encarnação dele e não consegue enxergar nada de diferente. Mais um que não tem noção do desencarne. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco, que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas. Então, super preocupado ali com alguém que tem influências políticas, né, que acha que vai ser prejudicado. Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou o meu pedido ao imperador? E olha, mais uma vez, o Alfredo ouvindo atenciosamente e dando a resposta. Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Olha isso, né? Aquela pessoa que inclusive é prepotente. Não, nem reconhece o Alfredo em alguém que está querendo ajudar ele ali. Então, assim, você pode ter feito aí, mas eu estou achando que está demorando demais, né? Então, e o Alfredo, se coloquem na posição do Alfredo. Quantos de nós teríamos toda essa paciência para lidar com tantos desequilíbrios, né? Fala assim, você não está percebendo que você está louco? Você não tem razão de falar o que você está falando, não sei o que. Tem, olha, ou, né? Você sabe com quem você está falando? Eu estou aqui tentando te ajudar e você está aqui querendo ainda achar que está demorando, que nós não estamos fazendo. E exatamente o contrário. O exemplo que o capítulo aqui e que esses que estão lidando com a intenção de ajudar de verdade, de cuidar desses espíritos que estão doentes, é justamente a da paciência, a da benevolência. E ele segue. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Então, olha isso, sempre com pequenos e sutis detalhes, dando de alguma maneira algumas informações sobre a divindade, sobre o futuro, sobre a vida espiritual, mas sem falar claramente sobre isso. Então, acredito que Deus está te tentando, está te experimentando, para um dia você conhecer uma herança muito maior do que essa do que a que você está preocupado. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisso? Quer dizer, está falando para o Aristarco, né? Fica tranquilo, se você está sendo prejudicado, Deus vai te recompensar de outra maneira no plano espiritual. Não falou que ele está no plano espiritual. E chamando atenção para que se esses que estão te prejudicando, um dia eles também vão acertar as contas com Deus. Então não se preocupe, porque se eles estão abusando, eles um dia também vão ter que explicar tudo isso. Não se preocupe com isso. E aí, falando, chamando a atenção para ele, você nunca pensou nisso? Que se você está certo e eles estão errados, perante Deus, eles não vão passar a perna em ninguém. Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação. Sorriu francamente e respondeu: é verdade.
os tratantes morrerão. Quer dizer, de alguma forma também tranquilizou o Aristarco. Falou assim, puxa vida. E sempre, delicadamente, colocando as verdades divinas, as verdades eternas. E aí, mais uma. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou altiva. Senhor Alfredo, peço-lhe não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem nesse estado das coisas. Então, o terceiro caso, mostrando claramente que é mais uma que ainda está preocupada em voltar para a casa dela, não consciente do desencarne dela, agora preocupada com o marido, que provavelmente é um marido que já ele alertou a ela que iria prejudicar as próprias filhas e tudo mais. E ela reconhecendo, falou assim, o que eu estou tratando aqui, eu tenho certeza que vem disso. Eu estou ficando louca porque meu marido está me deixando louca, então me deixa voltar para lá. Me deixa, não me retenha aqui. Essa senhora falando para ele. E aí ele, já sei, minha irmã, respondeu nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora torcendo as mãos. Então olha aqui, Lela, mais uma vez, o como muitos deles sabem que não estão no ambiente comum, no ambiente normal, mas acha que está sendo tratada, cuidada, porque está ficando louca. Ela reconhece de alguma maneira que ela está ficando perturbada com tudo aquilo e ficando enlouquecida. Mas o Alfredo chama atenção para que ela tenha paciência, se cuide primeiro para poder ir voltar e ajudar com eficiência. E aí o que ela fala, mas eu nem sequer sei onde eu estou. Creio que me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos. Ela achou que desmaiou, provavelmente. Acordou lá, então um desmaio que provavelmente foi o desencarne dela, né? Ela desmaiou, morreu e acordou ali. Então acordou achando que tinha voltado do desmaio. Então são infinitas as situações que levam as pessoas aos planos espirituais e cada um interpreta da sua maneira, com o seu grau de apego, com o seu grau de conhecimento ou não do mundo, do plano espiritual. Então a sua consciência é que faz com que eles fiquem presos ou não nessa situação. E aí o Alfredo responde: todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. E seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas, acima deles, vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda quanto estejas em suas possibilidades a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os bens eternos. Então, mais uma vez, o exemplo de como delicadamente falar de algumas coisas que é o que ela vai ter que começar a se preocupar, porque logo logo ela vai tomar consciência de que ela já desencarnou, mas para que ela não entre em desespero, para que ela já comece a ter algum tipo de consolo com relação a isso, eles vão colocando aos poucos, no meio daquela multidão. No capítulo aqui, ele descreve 3 casos, mas imagina o tanto de gente que eles conversam ali e tentam acalmar da mesma maneira. E olha que, independente da quantidade e da grosseria deles, esses que estão ali querendo ajudar não perdem a paciência, não perdem a bondade, não perdem o jeito de realmente levar o auxílio. A infeliz não sorriu como os outros. Quer dizer, olha aqui, nos outros o Alfredo conseguiu acalmar, mas essa daqui já não, nem tanto. Ela não sorriu como os outros. Fechando-se em sombria catadura,
afastou-se pesadamente. Então essa saiu contrariada ainda. Não recebeu, não acolheu nenhum benefício que o Alfredo tentou passar para ela. Olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Então, o endurecimento dela é que fez com que ela não absorvesse nenhum tipo, nem um pouquinho da tentativa do auxílio que o Alfredo estava ali tentando passar. Então, até aqui foram 3 exemplos, né, de pessoas totalmente desequilibradas, né, com relação à consciência, né, ao raciocínio. Por isso que o capítulo chama espíritos dementados, né? Eles estão totalmente fora dessa consciência da razão. E aí estamos quase no fim já. Mas eu não sei se vocês querem ainda fazer alguma observação também ou alguma pergunta, senão eu vou seguindo. Marco, uma coisa que... Então, na verdade, o trabalho é deixar que cada espírito realmente tenha o seu tempo e ele entenda e tenha o seu próprio aprendizado no seu tempo. Então, não tem uma questão de educá-los no sentido de falar, é isso que está acontecendo, você está passando por isso. Na verdade, há um respeito, deixando para que cada um se responsabilize pelo próprio desenvolvimento. Não, eu penso assim, Lela, que é mais ou menos isso, mas eu acho que em se tratando de espíritos que são os que estão classificados como aqui no capítulo, eles ainda não estão no ponto, mas é como eu falei, em trabalho mediúnico de centro espírita, é porque a espiritualidade da casa, normalmente, ela já cuida de levar, por exemplo, alguns espíritos que já estão prontos para receber esse auxílio e que muitos deles dependem da energia material que tem num trabalho mediúnico com encarnados. Porque imagina assim, ó, por que é levado um espírito no trabalho mediúnico para receber a notícia de que ele desencarnou e ele não pode receber lá no plano espiritual, pelo Alfredo mesmo, por exemplo? É que nesses livros a gente não pode generalizar e conseguir juntar todo tipo de patamar de cada espírito. Aqui está dando exemplo dos espíritos que não estão tão loucos como ele falou, porque os mais loucos, os mais fora de qualquer tipo de compreensão, não estão nem ali por perto. Então esses ainda estão lidando com a própria loucura. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente, num capítulo, acho que uns 3 capítulos para frente, um caso de um outro espírito que também ainda está totalmente envolto por uma demência, acho que ainda maior do que esses, né? E eles lidam de maneira um pouquinho diferente. É que então a gente não tem como ter aqui tudo o que eles enxergam. E foi peneirado para a gente entender algumas situações. Mas isso daqui não é a regra, Lela. Isso daqui... É entender o processo e quão preparado cada espírito está para cada momento. Então, exatamente. Um pouco até do nosso lar, do momento que ele não estava pronto de voltar, porque ele não saberia lidar. Então, é o momento correto em trazer cada instrução. Exatamente. Agora, vários desses espíritos que já estão em condições melhores, eles já conseguem dar a notícia. Entendi. E do mesmo jeito que no centro espírita, em todo o centro espírita, os que são levados já geralmente estão prontos, mas nem todos. E isso também faz parte do nosso aprendizado. Até um pouco de sensibilidade com relação ao quanto que aquele espírito está enlouquecido, endurecido, se isso não vai ser um choque para ele. E muitas vezes, Lela, a gente não sabe o que é melhor a ser falado na hora. E o que é o ideal? A gente sintonizar para a inspiração dos espíritos que estão ali com a gente. Esses que têm noção do que está acontecendo. Oi, mãe. Ô, Marco, eu queria falar, não sei se eu conto no final, sobre a história do seu Severino. Sim, pode ser. Mas se você quiser falar agora... Então eu falo, contando a história rapidinho. Eu tenho, aqui na frente da minha casa, tinha um senhor que morava na casinha aqui na frente, seu Severino, que era do asilo. Então a gente conversava muito, ele era muito ligado com a gente.
Um dia eu soube que ele estava na Santa Casa, que ele desmaiou na rua. Eu corri na Santa Casa, fui lá ver seu Severino, ele estava lá. Aí logo depois ele saiu. Passou um tempo, ele foi para a Santa Casa de novo. Eu fui de novo lá, eu encontrei seu Severino no necrotário morto. E eu fiquei assim, assustada. Seu Severino morreu. Aí eu corri falando para o Walter para acudir seu Severino e tal. Bom, passou uns dias, não sei dizer o tempo, eu comecei a passar muito mal. Eu não tinha condição de dirigir, porque a tontura era muito grande. Aí a minha mãe me levava na casa do seu João, e o seu João me dava o passe e tudo, mas não melhorava. Aí o seu João falou para minha mãe me levar no centro, que era o nosso lar. E eu fui, com a tontura, com tudo. Eu converso com o Dr. Vamberto e saí de lá ótima, sem tontura nenhuma, e mandou eu voltar. Quando eu voltei, quem foi no trabalho foi seu Severino, pedindo perdão, que ele não sabia que ele tinha morrido. Que quando ele viu que estava perdido, não sabia o que ele fazia, então eu saía de casa, ele ia comigo. Então ele não percebeu a morte dele. Então ele só me pediu perdão para nunca mais me perturbar. Coitado. Então, ele acompanhou a minha mãe, porque minha mãe tinha ido visitar ele com frequência, ele desencarnou e não conseguia se apegar a ninguém e ficou acompanhando, enquanto isso prejudicando ela. E aí, no trabalho mediúnico, ele conseguiu ser afastado, cuidado, e depois, tomando consciência, voltou para explicar. Por isso que minha mãe estava tão mal por algum tempo. Por essa questão ainda de inconsciência da morte dele, né? Então, às vezes não adianta falar porque não vai processar, não vai entender, né? Exatamente. Então, tem alguns que não acreditam. Tem alguns que falam assim, imagina, tô vivo, né? Ô, Marco, mas isso aconteceu com a sua mãe, do seu Severino, porque o seu Severino, a sua mãe foi a última pessoa que ele viu? Não só a última pessoa que ele viu, Estela. Às vezes é uma pessoa que ele tem afinidade, bateu sintonia e ele se apegou. Pode ser que ele encontrou com a minha mãe fora dali, mas eu acredito que ele se encontrou com a minha mãe quando minha mãe viu ele lá o corpo. E dali saiu junto. Mas tem outra história que aconteceu com a gente uma vez, que é do Miguel. Você lembra, mãe? Que o Miguel descendo a 15 de novembro... O meu irmão, descendo a 15 de novembro, voltando do clube de bicicleta. Eu lembro. Você lembra disso? Lembro. Ele teve um apagão. Ele não lembra de nada a partir do momento que ele passou num prédio ali na frente da praça da 15 de novembro. Chegou em casa, estava ainda fora de si e no fim chamamos o Marcos, foi dar um passe nele e a mesma coisa. Ficamos sabendo que quem grudou no meu irmão foi um amigo meu que morreu. E ele morava naquele prédio, na frente da praça, o Alexandre Ferrarini. E aí ele, junto ali, seguiu ele, e também, não na intenção de prejudicar, mas porque meu irmão tinha alguma sensibilidade, ele viu meu irmão passando, foi atrás, querendo, de alguma forma, falar com ele, e prejudicou. E depois foi encaminhado também. O que acontece é que muitas vezes a pessoa morre e não sabe que morreu, mas continua no local onde vivia. Então, no caso do seu Severino, ele morava aqui em frente à nossa casa. Constantemente nós conversávamos com ele, estávamos sempre trocando ideia. A gente ia para o Guarujá, ele tomava conta da casa, a gente trazia uma coisinha para ele. Estava sempre conversando e ele era uma pessoa sozinha, mas de um coração muito bom. Um homem rude, mas de coração bom. E o que acontece? Ele continuou aqui. Quando a Sila saía de casa, ele automaticamente, como estava aqui em frente, ele via e queria segui-la, porque
De alguma forma conversar, de alguma forma Então, o fato não é que ele prejudicasse, é devido à sensibilidade da Sila e o grau que ele se encontrava, a presença dele atrapalhava o diapasão, vamos dizer, da Sila. E aí ele foi explicado, aí ele entendeu, aí ele se afastou. Mas sempre num bom intuito, nunca querendo prejudicar. E aí, então, seguindo. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações. Quer dizer, ele não ia conseguir, inclusive, dar atenção para todos. E voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. Quer dizer, tudo o que eles estavam pedindo, alegando, conversando com o Alfredo, é extremamente normal se a gente pudesse trazer para o nosso plano aqui de encarnados. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Então isso daqui, é característica daqueles que ficam por tempo indeterminado no umbral, dependendo do grau de endurecimento ou de apego. Então, olha, são todos reclamando alguma coisa, mas não se preocupando com o tempo perdido de iluminação própria que eles tinham quando estavam na Terra. Acusam a todo mundo, mas não se preocupam com os próprios erros, com as próprias falhas. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Então, todos aqueles que acabam se concentrando demais com os problemas menos dignos, ou com os problemas inferiores, ou com os problemas materiais, quando partem, quando desencarnam, ficam cristalizados nesse tipo de preocupação e de mentalidade. E aí, por isso, demoram mais ou menos tempo para conseguir perceber ou para conseguir alcançar esse tipo de auxílio ou de compreensão. O próprio André Luiz, vocês lembram no livro Nosso Lar, ele já tinha consciência que ele tinha desencarnado, ele já tinha percebido, ninguém tinha falado para ele. Ele falou assim, eu já me dei conta que eu já estava no plano espiritual, já sabia que estava no mundo dos desencarnados, ele fala, né? Mas ainda assim ele não conseguia acessar o auxílio, por conta de revolta, de incompreensão, de uma série de coisas. Então, não existe regra com relação a esses espíritos do lado de lá. O que a gente tem é casos muito semelhantes, às vezes, e casos que são muito distintos. Mas a gente tem que aprender a identificar dentro de cada caso o grau de dureza, né, do sentimento ou de endurecimento com relação ao apego material de cada um deles. Todos esses mostraram preocupação excessiva com problemas inferiores ou com problemas materiais. Não é crime, mas olha o que ele está falando aqui, porque ele começou o parágrafo falando: se a gente fosse observar situações como essa no mundo dos encarnados, eles seriam absolutamente normais. Mas aqui, eles são loucos. Porque olha o que ele segue explicando. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Quer dizer, não é crime, nada disso que eles estavam alegando. Mas, olha agora a explicação, onde está o desequilíbrio? No fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. Quer dizer, ele poderia também ter terras e ter escravos, mas ser uma pessoa que cuidava bem dos escravos, que era espiritualizada. Mas não, ele queria ser o tirano dentro daquele local que ele dominava.
o cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. Quer dizer, ele não está muito preocupado se os primos vão lesar ele. Ele está querendo lesar os primos. Está querendo convencer os outros de que os primos merecem menos do que ele, porque ele acha que ele merece mais. E a senhora, né, aquela senhora que queria voltar para cuidar das filhas, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido, às ocultas. Então, olha isso. Tanto é que vocês viram que no começo da conversa com o Alfredo, ela fala: meu marido já falou que vai prejudicar elas, que vai prejudicar a nossa família. Quer dizer, o grau de desentendimento dos dois era tão grande e o grau de maldade dela também era equilibrado com aquilo, que ela desencarnou tentando envenenar o marido. Então, aí fica claro o grau de desequilíbrio que esses todos ali estão, e por isso que estão ali nesse local. Espíritos em situações semelhantes. Vamos supor. Ô Fabiana, mas então depois qualquer coisa você pega. A sua conexão aí não tá legal, né? Mas depois você pega a gravação se você não estiver acompanhando tudo. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte: até para explicar, Lela, como não existem situações iguais. Às vezes, espíritos que desencarnaram com o mesmo tipo de problema. Por exemplo, estavam num processo de herança em andamento, outros com problemas com cuidado com as filhas, com a família e com o marido, mas desencarnam. Se eles não têm esse tipo de apego ou de sentimento inferior, ruim, eles às vezes não estão no mesmo local no umbral. Podem ser que eles estejam sendo tratados já no nosso lar. Podem já estar sendo recolhidos no Ministério da Regeneração ou no Ministério do Auxílio. Vocês lembram no livro Nosso Lar que a neta da senhora Laura tinha desencarnado por tuberculose e estava um pouco angustiada demais porque tinha deixado o noivo para trás. Ela estava angustiada, ela ainda não estava aceitando plenamente, mas ela tinha outros méritos, ela tinha outras formas de elevação espiritual que fizeram com que ela passasse só 15 dias no umbral. E agora ela tivesse ali no nosso lar, já na casa da avó dela. Então não tem regra. A espiritualidade superior é que sabe o quanto que nós já temos de mérito ou ainda de coisa muito ruim e que fazem com que o auxílio chegue ou que ainda seja necessário que a gente trabalhe essa inferioridade. E aí, então, mostrando que todos tinham alguns sentimentos e pensamentos muito baixos, né? Conheço-lhes os processos um a um. Então, olha, por isso que o Alfredo sabia como tratar também. É porque ele não estava lidando com pessoas que ele desconhecia. Ele, de certa forma, já tinha se inteirado, até porque eles têm percepção, né, do caso de cada um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Quer dizer, eles acham que eles podem enganar ao próprio Alfredo. Tudo aquilo que o Alfredo sabe. Porque no mundo encarnado, eles estariam enganando as pessoas que eles estariam conversando. Mas no mundo espiritual não existe isso. Não existe enganar. Não existe ocultar nenhum tipo de pensamento, de vibração. Eu estava assombrado. Expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Então o André Luiz estava impressionado com tudo aquilo, né? E perguntando: eles ficam por aqui por muito tempo? E como é que eles chegaram aqui? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Então, o que eles estão fazendo ali é uma característica do tipo de atendimento nesse local ali do umbral,
é dar condições para que eles devagarinho vão recobrando a consciência e a memória, para que eles estejam prontos para receber mais tipo de tratamento um pouco mais avançado, nesses institutos magnéticos ali, como ele fala, no campo da paz. A gente não sabe se esse instituto magnético, por exemplo, é o local lá onde os técnicos do sopro foram para outros setores fazer o que eles tinham que fazer para ajudar na recuperação daquelas pessoas. Mas o que o Alfredo aqui está falando é isso. Eles já estiveram piores, foram recolhidos em condições piores, e nós estamos, aos poucos. É como um doente internado, o médico sabe a evolução daquele quadro, até chegar num ponto em que ele fala, não, agora o seu caso está apto para poder sair daqui do hospital e continuar o tratamento em casa. Ou continuar o tratamento numa clínica, ou num médico fora daqui, com outros tipos de tratamento e outras técnicas. E aí, assim, termina esse capítulo dando para a gente uma pequena amostragem do que é o mundo espiritual com relação a alguns desequilíbrios, né? Esses espíritos dementados aqui que eles falaram nesse capítulo. Certo, gente? Aí, mais alguma dúvida? Já falamos bastante, né? Entramos na história. Eu e a Lela e o Walter entramos. Então tá bom, mas então se não tem mais nada de dúvida, então é isso por hoje. Próximo capítulo. Vamos ver o capítulo próximo aqui, ó. Os que dormem. São antes de chegar nesse estado deles, né? Então, aí o próximo capítulo é os que dormem. Certíssimo. Certo, gente? Então, tá. Obrigada mais uma vez. Então, boa noite para todos. Até. Obrigada, gente. Boa semana.